Yuan se vê presa em um beijo. Um pensamento nebuloso atravessa sua mente sobre como ela se sente bêbada. Sua cabeça parecia girar mesmo com o menor movimento, e seus pensamentos se recusaram a alinhar adequadamente. Ela questionou-se quanto ela tinha bebido, incapaz de se lembrar quando as coisas foram tão longe. Ela nunca pretendia beber tanto, pois a noite deveria ser nada mais do que uma saída casual. A situação parecia irreal, como se seu corpo tivesse se movido enquanto sua mente atrasado para frente. Um súbito o pânico surgiu em seus pensamentos nebulosos. Ela pediu desculpas, perguntando se ele estava bem e se ele tinha feito todo este caminho apenas para ser arrastado assim. Sanyo disse-lhe para parar de se esguichar por um momento, avisando-a de que ela poderia cair se ela continuasse a se mover. Yuan respondeu que ela já estava presa, então não importava muito. Sanyo falou calmamente, assegurando-lhe que estava bem e dizendo-lhe para relaxar. Sua calma a surpreendeu, especialmente quando ele gentilmente pegou a mão dela no rosto e lhe disse que não se importava com Yuan. Refletia sobre como ambos estavam intoxicados, muito além de seus limites. Eles estavam tão bêbados que pensar no passado parecia impossível, muito menos lembrá-lo claramente. Em sua mente, essa situação só existiu por causa do álcool. Ela avermelhou-se de forma fraca, tranquilizando-se que não era mais do que isso. Yuan a reviveu em uma pequena ilha ao longo da costa sul, conhecida por sua atmosfera calma. O mar se estendia amplo e azul, limpo o suficiente para atrair turistas de diferentes lugares. A pousada de hóspedes era operada com a ajuda de um administrador que trabalhava em reparos e resolvia qualquer problema que os visitantes pudessem enfrentar. Os turistas que chegavam eram geralmente educados e gentis. Eles muitas vezes traziam presentes, ofereciam especialidades locais enquanto elogiam seu gosto. Yuan recebia frequentemente elogios junto com esse gesto, ouvindo os visitantes dizerem que tinham ouvido coisas boas sobre o lugar. Yuan sabia o quão tranquilo a ilha era, mas um problema permanecia sob a superfície calma. Yuan era a administradora da casa de hóspedes, e ela se sentia completamente sobrecarregada pela responsabilidade. Ela puxou o cabelo e a frustração, chamando-se de covarde sob o ar. Um gemido escapou dela enquanto ela se perguntava o que deveria fazer a seguir. Ela sabia que os convidados devem ter ficado chateados. O arrependimento se encheram sobre ela enquanto ela questionou por que ela tinha reagido dessa maneira. Yuan refletiu sobre como ela sempre foi assim, desde a infância. Sempre que alguém falou com ela, seu coração ainda assim, Yuan pensou em todas as interações. Acreditava que recusar educadamente era a opção mais segura, mas seu rosto muitas vezes parecia rígido e inacessível. Seu corpo tinha amadurecido, mas sua mente permanecia emaranhada na mesma confusão. Perdeu a noção de quantos relacionamentos haviam caído em decorrência desse comportamento. Pelo menos, acreditava que deveria administrar seu trabalho adequadamente. No entanto, quando ela verificou seu telefone, a decepção se estabeleceu. As críticas de a mensagem dizia que o convidado chegaria amanhã. O pânico se arrastou instantaneamente. A ideia sozinha a perturbou, sabendo que os convidados de longa duração exigem mais esforço e interação. Yuan tentou se manter firme, dizendo a si mesma para se juntar. Ela saiu e enviou uma mensagem para seu amigo, dizendo que estava esperando e perguntando se o convidado já havia chegado. Ela resolveu lidar com as coisas de forma adequada desta vez. O convidado ficaria por mais de um mês. Se sua memória depois de chegar à casa de hóspedes, Yuan perguntou se sua reserva estava sob o nome Baek Jiu. Ele confirmou que estava reservada sob o nome Baek Jiu, explicando que ela era sua irmã e tinha arranjado tudo para ele. Yuan assentiu e pediu permissão para explicar as regras da casa primeiro. Dentro, ela sentiu-se como chorar. A situação parecia dolorosa. Ele parecia intimidante, mergulhado de cabeça a pé com suas roupas quase transparentes. Ela lutou para decidir onde olhar. Sentindo seu rosto crescer, seus pensamentos se espiralam enquanto ela se perguntava qual era o seu problema. Tudo o que ela queria era escapar da situação. Enquanto ela tentava sair e dizer adeus, o homem de repente a agarrou, entrou em pânico, surgiu através dela e ela questionou se ele precisava de algo. Seus pensamentos dispararam rapidamente, perguntando por que ele se aproximava. Quando ele se inclinou para o ouvido dela, ela se sentiu tensa, convencida de que ele poderia tocá-la, mas para sua surpresa murmurou que a conhecia, apontando diretamente para ela. A confusão. Ela nunca tinha lidado bem com críticas, nem sequer ligeiramente. Lembranças de conexões arruinadas surgiram, cada uma mais pesada do que a anterior. Uma lembrança se destacava claramente, um menino loiro que uma vez confessou seu sentimento. Apesar do frio, ele estava suando, seu rosto vermelho e ombros tremendo.
Lembrava-se de como ele estava nervoso e como ela tinha reagido cruelmente. Suas palavras duras o confundiam completamente. O arrependimento daquele momento nunca desapareceu. Não, ela pensou se a causa poderia ser as longas horas que ela estava trabalhando, mal se permitindo um descanso adequado. Outra possibilidade lhe passou pela cabeça, envolvendo as 5 cervejas que ela tinha bebido antes de dormir, e era a verdadeira razão. Ainda assim, ela suspeitava que a verdadeira razão estava em algum lugar mais profundo, perdendo-se por baixo dessas explicações superficiais. Antes de poder refletir mais sobre isso, o som de uma garra de porta girou-a, e Yuan se abaixou instintivamente enquanto Sanyu saiu, comentando casualmente o quão agradável o tempo parecia. Depois desse incidente, Yuan quase não dormiu. Ela dormiu a noite toda, seus pensamentos circulando sem fim. Mesmo depois de acordar, a preocupação a seguiu como uma sombra. Sua mente permaneceu desordenada com tensão, antecipando encontros desconfortáveis e momentos desconfortáveis. No entanto, todo esse estresse acabou por ser desnecessário. Sanyu simplesmente a saudou na próxima vez que se encontraram, observando casualmente que seus cobertores cheiravam incrivelmente. Ele até perguntou que tipo de almofada. Ele falou com ela como se nada de incomum existisse entre eles. A partir de então, ele continuou aparecendo ao seu redor. Ele a saudou muitas vezes, ajudou com pequenas tarefas, levou o lixo, e se moveu ao redor da casa de hóspedes ao lado dela sem hesitar. Ao longo do tempo, Yuan se viu escondendo mais vezes do que ela se importava em admitir. Ela se questionou repetidamente, perguntando-se o que era seu negócio. Ela não podia entender como ele permaneceu tão confortável ao seu redor. Ela debatia se ela estava... Olhou para o lado e viu Sanyu a olhar para ela. Ele observou que finalmente a tinha encontrado. As palavras fizeram com que ela gritasse instantaneamente. Ela questionou o que estava errado, tentando manter sua voz firme. Sanyu respondeu calmamente, explicando que ele estava procurando por ela. Enquanto ela tentou responder, seu pé pegou na vassoura ao seu lado. Ela tropeçou para frente, caindo diretamente contra seu peito. Instintivamente, Sanyu a agarrou para manter firme. Ele observou que ela poderia ter... Um pequeno risado desconfortável escapou dela enquanto sentiu o suor se acumular ao longo do pescoço. Ela perguntou por que ele estava procurando por ela. Sanyu explicou que havia um problema com o torneiro, pois ele estava vazando desde a manhã. Ele pensou que a cabeça precisava de ser substituída e mencionou que ele havia procurado por ela em todos os lugares. Ouvindo isso, Yuan se esvoaçou para dentro, percebendo que sua evasão poderia ter sido óbvia. Ela tentou explicar que ela estava ocupada com o trabalho. Sanyu olhou para ela por um momento. As palavras lhe tocaram profundamente. Yuan sentiu sua calma deslizando à medida que seus pensamentos se precipitavam. Ela se perguntou por que ele iria falar agora, especialmente quando ela se sentia não preparada para enfrentá-lo. Sanyu acrescentou que ele realmente tinha esquecido, o que a surpreendeu. Ele explicou o que tinha acontecido há 7 anos e não se sentia mais fresco em sua memória. Segundo ele simplesmente se sentia sozinho e estava feliz em ter sido. Aquelas palavras penetraram Yuan inesperadamente. Sanyu continuou, admitindo que ele notou que ela nunca parecia feliz quando ele se aproximou dela. Pensando sobre isso depois, ele percebeu que ele poderia ter sido insistente sem perceber. Ele pediu desculpas sinceras por tê-la incomodado. Yuan respondeu tentando negar qualquer erro por sua parte. Ela insistiu que ela deveria ser a pessoa que se desculpasse por ter reagido mal naquela época e por ressuscitar uma memória desagradável. Sanyu questionou se realmente tinha sido desagradável, admitindo que ela tinha sido desagradável. Ele se lembrava pouco disso agora. Ainda assim, ele expressou alívio por terem esclarecido as coisas. Yuan concordou, sentindo a tensão aliviada ligeiramente. Ela então perguntou sobre seu tatuagem, curiosa sobre sua origem. Sihu explicou que cobria uma cicatriz de queimadura. A explicação parecia simples, não deixando espaço para mais desconforto. Depois, Sihu agradeceu-lhe por ter corrigido o problema do torneiro e disse que iria recuar um pouco a partir de agora. Ele observou que quase não conseguiu consertá-lo completamente. Yuan negou que fosse um problema, insistindo em que tudo estava bem e dizendo que estava errado. Ela se desculpou, dizendo que precisava ir embora. Quando ela se afastou, a vergonha se encheram dela. Sentiu-se tola por fazer um grande negócio do nada e por entrar em pânico com ele sozinho. Culpou-se de ter pensado demais, sabendo que os outros teriam deixado o assunto passar facilmente. No entanto, ela nunca podia parar de reproduzir momentos em sua cabeça.
Yun-A notou seu ritmo e se perguntou por que ele parecia tão apressado. Ele se aproximou dela e chamou suavemente, perguntando se ela poderia jantar com ele naquela noite. Depois, em seu quarto, Yun-A viu seu reflexo no espelho enquanto ajustava seu cabelo, seus dedos se movendo quase automaticamente enquanto sua mente insistia que ela estava pensando em tudo. No início do dia, Sanjo tinha se aproximado dela com um sorriso quente e brilhante, sugerindo que eles deveriam passar algum tempo juntos depois de terminar o trabalho, mencionando casualmente que ele provavelmente terminaria às 7 ou 8 da noite. Yun-A tentou explicar que ela poderia não ser capaz de sair por causa do trabalho e outras obrigações, pensando em como seria embaraçoso equilibrar uma viagem casual com as responsabilidades que pareciam acompanhá-la até aqui na aposentadoria. Por algum tempo, ainda assim, ela se disse firmemente que não havia motivo para se preocupar e que nada de desagradável iria acontecer, verificando o tempo que percebeu que tinha passado muito rapidamente e que precisaria sair imediatamente se quisesse chegar a tempo. Ela se assegurou que o lugar era familiar, que sua roupa era apropriada e que tudo ficaria bem. Com um último olhar no espelho, ela engoliu o uísque que tinha derramado para a coragem, estabilizando e convencendo-se de que estava pronta para sair. Yun chegou ao quarto de Sanjo, recebeu-a cordialmente, pedindo-lhe que sentasse enquanto ele apanhava algumas bebidas. Ela respondeu com um guio, aceitando o convite, embora sua mente surgisse de energia nervosa. Apesar das inúmeras vezes que visitou a pensão, seu layout agora parecia estranhamente desconhecido e a visão do quarto de Sanjo a fez sentir tanto intrigada quanto ligeiramente ansiosa. Ela se perguntou tranquilamente se ele já tinha escolhido um e sentiu um pequeno aumento de admiração pela sua atenção atenta. Sanjo notou sua atenção se perdendo no laptop e perguntou o que ela era. Jun-R respondeu, questionando se ela deveria ter escolhido um filme também. Ele explicou que ele tinha encontrado algumas opções, mas sabia que ela tinha sido ocupada com o trabalho, especialmente hoje, e até mencionou ouvir Yun chamando a Nuna de longe. Ela se lembrou tranquilamente que a diferença de idade era mínima, apenas 2 anos, e que não havia razão para ler demais nela. Sanjo observou que os dois pareciam próximos, o que Yun-R rapidamente negou, insistindo que eles só conversaram ocasionalmente. Sanjo refletia interiormente, pensando que estava conseguindo conversar normalmente sem a tensão habitual, suar levemente enquanto processou a normalidade de sua interação. Yun-R indicou uma escolha em particular que ela tinha pensado assistir há algum tempo. Quando Sanjo se inclinou para confirmar a seleção, Yun-R recuou ligeiramente, surpreso com sua proximidade, e explicou que havia estado na sua lista de assistência por um tempo. Apesar de as luzes terem diminuído para o filme, Yun-R ficou bastante surpresa, dizendo a si mesmo em silêncio que a escuridão muitas vezes facilitava o relaxamento. No entanto, quando Sanjo escovava contra seu ombro, seus nervos se acendiam imediatamente e ela sentiu uma onda de pânico. Ela afirmou abruptamente que precisava ir ao banheiro, sentando internamente que se levantar durante o filme iria perturbar o fluxo. As bochechas queimadas vermelhas e seu corpo saltando a cada som imaginado. Ligando a água, ela tentou acalmar-se, enquanto fora, Sanjo amaldiçoou sobre o seu fôlego, internamente se repreendendo por seu próprio estado agitado. Ele questionou por que ele havia permitido que tais pensamentos envergonhassem seu julgamento, por que ele até a convidou para seu quarto, e por que sua reação parecia tão extrema. De repente, um grito atravessou o ar do banheiro, levando Sanjo a correr para ele, clamando em preocupação. Yun-R rapidamente explicou, um pouco embaraçado, que ela tinha sido. Seu vestido se agarrou ao seu corpo e ela pediu desculpas, pedindo timidamente se podia pedir uma camisa para se cobrir. Sanjo, com o rosto enrolado, concordou imediatamente e se mudou para buscar algo adequado. Ele se preocupou brevemente se tinha algo que lhe caberia, considerando sua pequena estatura, e lembrou-se de manter decoro e moderação em seus pensamentos. Ela murmurou levemente, atribuindo o ajuste de tamanho exagerado à sua baixa altura, o que fez com que a camisa parecesse comicamente grande. Sanjo observou em silêncio, ainda tentando conciliar seus pensamentos de corrida. Enquanto ele tentou compor-se, Yun-R tentou explicar que ela iria correr para casa e mudar rapidamente, já que estava literalmente ao virar da esquina. Sanjo olhou para ela, claramente confuso, e questionou se ela estava realmente planejando ir até casa apenas para mudar. Isso parecia um incômodo, especialmente porque eles eram apenas. Ji-Yua ficou surpresa com sua reação, insistindo que a roupa continuava a deslizar, se não a mantivesse no lugar, rapidamente se transformaria em desastre. Sanjo inclinou-se ligeiramente para ela e, com um toque gentil, sugeriu que ela pudesse simplesmente amarrá-la nas costas. Ji-Yua se escondeu à proximidade, negando que necessitasse de sua ajuda e insistindo que ela iria lidar com isso sozinha, embora ela estivesse claramente lutando. Ji-Yua sentiu o calor correr para os seus ouvidos, percebendo quão perto ele tinha chegado. Sanjo notou que ela tremia ligeiramente e sentiu que até um pequeno toque parecia afetá-la mais do que ele tinha previsto. Algo sobre sua reação chamou sua atenção. Quando olhou para o rosto dela, viu que tinha se tornado um profundo tom de vermelho.
Ele observou sua expressão vermelha levemente, perguntando se ela tinha arrefecido por ter sido encharcada mais cedo, enquanto se aproximava um pouco para medir sua reação. Ele se afastou um pouco para trás, apenas para notar que sua pele estava voltando ao normal. No entanto, ao se inclinar novamente, suas bochechas ficaram vermelhas novamente. Surpreso, Ji-Yun abateu no rosto e questionou o que ele estava fazendo. Sanji imediatamente pediu desculpas, perguntando se sua vermelhidão tinha alguma relação com ele, buscando confirmação. Ji-Yun tentou silenciá-lo, lutando internamente com seu estado agitado. Ela queria questionar se ele era o que se comportava de forma estranha, chegando perto e deixando as luzes apagadas, e percebeu o quão nervoso ela era. Ela sentiu. Para se acalmar, ela admitiu que tinha tomado uma bebida. Sanjo perguntou mais e Ji-Yun confessou que simplesmente não podia agir como se nada tivesse acontecido, e não poderia permanecer tão composta quanto ele parecia. A expressão de Sanjo mudou enquanto ele questionou se sua aparência lhe parecia estranha, seu próprio rosto se tornando vermelho brilhante. Ele admitiu sentir-se como se ele também estivesse prestes a explodir de emoção. Ji-Yun ficou surpreso, observando que ele tinha parecido perfeitamente bem momentos atrás. Naquele dia, ele tinha querido evitar pressioná-la e pretendia tomar as coisas devagar. No entanto, hoje, depois que ela se acalmou, ele notou uma certa proximidade entre ela e o outro cara. Observou o sorriso que ela tinha dado ao falar sobre ele e contrastou com a sua aparente distância para ele. Sanjo admitiu que ele tinha brevemente se perguntado se ela não gostava mais dele, levando Ji-Yun a questionar por que ela não gostava dele. Silenciosamente, Sanjo insistiu que ela não o odiava, insistindo que ele não o odiava. Sanjo prosseguiu pressionando, imaginando se ele realmente não a tornou desconfortável. Ji-Yun ficou em silêncio, sem saber como responder. Sanjo se aproximou, ajoelhou-se como se a surpreendesse e estendeu-se para abraçá-la. Sentiu o batimento de seu coração, embora ele não pudesse distinguir o seu do seu, seus pulsos se misturando no espaço íntimo entre eles. Ele a levantou ligeiramente, fazendo com que ela questionasse suas intenções, mas ele a assegurou que eles ainda deveriam estar observando. Ji-Yun a questionou se estava preocupado com o filme naquele momento, e Ji-Yun admitiu que, embora não fosse exatamente a prioridade, isso fornecia uma desculpa perfeita para ficar perto dela. Ele se inclinou novamente, e Ji-Yun foi superada por uma onda de vergonha por sua franqueza, achando-o completamente imprudente por falar tão abertamente. Ela tentou silenciá-lo, pedindo-lhe para parar, mas seu próprio tremor traiu seu sentimento. Ji-Yun mordia sua dedo gentilmente, confessando que ele queria fazer isso há algum tempo, sugerindo que o que estava fazendo era o que estava fazendo. O desejo que ele tinha abrigado Ji-Yun sentiu o calor e a estranha sensação de sua boca, e percebeu o quão estranho, mas íntimo, era o momento. Ele se aproximou ainda mais, perguntando se ela o beijaria como tinham feito anteriormente, e Ji-Yun instintivamente inclinou-se para frente para beijá-lo em troca. Enquanto Sanjo continuava, Ji-Yun murmurou queixas sobre a velocidade de suas ações, pedindo pelo menos um momento para recuperar o fôlego. Ela pediu-lhe para desacelerar, ainda se sentindo sobrecarregada, e Sanjo confessou que gostava demais da proximidade para parar. Ji-Yun tentou expressar novamente sua preocupação, pedindo-lhe para não a tocar excessivamente. Mas Sanjo observou como ela usava as roupas dele, algumas deslizando de seus ombros, e admitiu que tudo era simplesmente uma questão de amor. Ele disse-lhe que ele iria buscar algumas coisas do andar de cima e pediu-lhe que esperasse. Depois, o que aconteceu foi o que os espectadores fazem em seu sonho. Na manhã seguinte, chegou tranquilamente, com Ji-Yun a chamando suavemente para Sanjo, lembrando-lhe que já era manhã. Ela disse-lhe que ela provavelmente deveria se preparar logo, e se preparar para sair. Em resposta, afirmando o conforto do abraço, enquanto eles lentamente acordavam. Seu cabelo caiu livremente sobre a testa, e ele permaneceu envolto em torno dela, agarrando-se suavemente. Ele perguntou se ela ia lavar e comer, observando que ele já tinha preparado tudo para ela, e Ji-Yun assentiu em um acordo silencioso. Uma onda de vergonha a atingiu, e ela se perguntou interiormente por que ele nunca parecia cansado. Eles ficaram presos juntos o dia todo ontem, e todo o corpo dela doente. Sanjo notou sua hesitação e perguntou se ela estava indo para o banheiro, provocando levemente o motivo pelo qual ela se incomodaria em andar quando ele estava ali. Antes de ela responder, ele a levantou ligeiramente, fazendo-a murmurar e exigir que ela fosse deitada. Sanjo lembrou-lhe que ela não tinha conseguido andar nem um passo ontem antes de cair no sofá, e perguntou se ela poderia lhe dar agora. O Yun imediatamente ordenou que ele não se fosse, jogando-o fora em uma falsa frustração. Sanjo chamou, dizendo que ele estava apenas preocupado, questionando se ela poderia tomar banho sozinha, ao qual Yun gritou que certamente poderia. Yatima tem um triângulo, pensando que talvez se ela simplesmente se adaptasse, seria tudo bem. Quando Sanjo tentou dar-lhe uma colher de sopa, ela imediatamente pediu-lhe para esperar, sentindo-se sobrecarregada. Ela tentou sugerir que talvez fosse demais, já que ele não a tinha deixado sozinha nem por um momento. Sanjo respondeu suavemente, observando que ele tinha sido retendo mais do que ela percebeu, mas Ayu insistiu que não era o que ela queria dizer.
Sanju assegurou-lhe que podia separar a vida pessoal da vida profissional, e Yun a assumiu com calma, tranquilizado. No entanto, Sanju ressaltou que depois do trabalho, ela ia direto até ele, como ele estava esperando. Ju-Yun-S sentiu-se petrificado, seus olhos se enxugando ligeiramente, pensando incrivelmente como ele poderia dizer tal coisa tão casualmente. Ela resolveu que deveria apenas se concentrar em começar a trabalhar, argumentando que uma vez que ela começou, ela poderia se sentir mais calma. Quando se preparava para ir, Sanju de repente pegou a mão dela, fazendo com que ela se acalasse. Ele disse-lhe que ainda não era hora de se inclinar para a frente, pressionando um beijo rápido para seus lábios. Yuna pensou em sua observação anterior sobre a retenção e percebeu que neste momento ela tinha pouco direito de reclamar. Sanju pressionou mais perto, envolvendo seus braços em torno dela enquanto eles se beijavam, e Yuna instintivamente deu um passo para trás, questionando silenciosamente por que seus olhos estavam abertos durante o beijo. Sanju sorriu em sua observação, e os dois continuaram a discutir ligeiramente. De repente, Yuna apareceu e testemunhou o seu intercâmbio, questionando. O Sanju a viu ir embora, pensando tranquilamente em si mesmo que era assim que se sentia viver. Vencer aqui tinha sido a melhor decisão que já tinha tomado. Ele percebeu que sua vida se sentia estagnada desde o ensino médio, mas agora parecia estar indo de novo para frente. Nada naquele momento poderia arruinar seu humor. Mas, logo de trás, Yuna interrompeu o silêncio de autoelogio de Sanju e perguntou diretamente se ele e Yuna estavam namorando. Yuna observou que observou a sua proximidade pessoalmente, apontando que até mesmo um parte-time que só estava presente por um dia podia vê-lo. Sanju sorriu, rejeitando a ideia de um relacionamento formal, observando que Yuna nunca havia expressado desgosto por ele. Ele refletia que em 10 anos, esse momento poderia ser registrado como apenas algumas linhas em um diário de vida. Então, por que Yuna iria fazer mais burlas, perguntando se Sanju iria sair eventualmente? E quando o tempo chegou, ele imaginou ver Sanju e Yuna deixando a mão em mão. O Sanju tentou argumentar que tal tempo estava longe e desnecessário de ser considerado, mas Yuna lembrou-lhe que isso aconteceria eventualmente e que o tempo era limitado. Ao redor deles, os observadores notaram a brincadeira brincalhosa, enquanto alguns dos homens mais velhos comentaram a cena como entretenimento de alto nível. Yuna concordou silenciosamente, embora observasse que Sanju estava sorrindo, levando a uma pergunta sobre se ele poderia ser seu chefe porque ele era mais velho. Sanju respondeu que ele deveria agora chamá-lo de Yuna, pois ele era 2 anos mais velho e a formalidade poderia ser deixada cair, o que irritou Yuna. Yuna ficou encantada, dirigiu-se a Yuna como Nuna, notando a forma como ela estava amarrando seu cabelo e elogiou-a levemente, dizendo que ela era ótima, uma observação que irritou um pouco Sanju. Yuna pensou em si mesma que Yuna certamente estava em seu próprio mal-estar hoje. Quando ele a interrogou sobre seus planos, ela casualmente mencionou que ela precisava limpar a piscina, um comentário que parecia surpreender a Yuna. Chegando à área da piscina, Yuna estava imediatamente surpreso com o tamanho do espaço, calmamente incrível se Yuna estava calmamente se o espaço era muito grande. Yuna, que planejava lidar com tudo sozinho, explicou calmamente que um serviço de limpeza tinha visitado o mês passado, então agora eles só precisavam limpar o pó e a sujeira que se haviam acumulado desde então. Yuna, sempre ansioso por ajudar, sugeriu entusiasticamente que eles lidassem com o trabalho junto. No entanto, enquanto Sanju olhava para ele com as projéteis, Yuna rapidamente se defendeu, apontando que se ambos fossem presos aqui, não haveria ninguém para limpar as outras casas. Isso fez Sanju sorrir sutilmente, embora ele mantivesse sua calma. Yuna rapidamente defendeu-se, apontando que se ambos ficassem presos aqui, não haveria ninguém para limpar as outras casas. Ela pediu a ambos se podiam deixá-la para ela. Sanju, notando sua preocupação, disse-lhe que não se preocupasse com seu quarto, enquanto Yuna interferiu para esclarecer que ele também não tinha planos de limpá-lo. O silêncio ao seu redor parecia incomum e um pouco perturbador, pois havia passado muito tempo desde que houve um dia tranquilo na pensão. Refletia sobre o caos do dia anterior, quando ela se envolveu em Sanju e nas constantes piadas de Yuna. Agora que estava sozinha, a situação na pensão não melhorou, e ainda assim aqui estava ela, limpando a piscina e tentando trazer alguma ordem. Sentiu um pouco de autoconsciência, pensando que deveria fazer mais para melhorar as coisas, mas ela admitiu rapidamente. De repente, Yuna sentiu o inesperado e frio toque de um copo contra o rosto dela, fazendo com que ela se sacudisse de surpresa. Sanju, parado perto, perguntou suavemente se estava tendo dificuldades, dizendo-lhe para beber enquanto estava. Yuna piscou de surpresa e perguntou por que ele estava lá e por que ele o colocou contra o rosto dela. Sanju simplesmente explicou que estava quente lá fora, ela estava trabalhando duro e ele trouxe algo para beber. Ele acrescentou que ele a tinha chamado, mas ela não respondeu. Yuna pensou em privado que ele sempre parecia aparecer quando sua autoestima atingiu um ponto baixo. Ela murmurou que não era nada, apenas pensando em si mesma em silêncio. Sanju então desceu mais perto da piscina, observando que encher a água demorou mais do que o esperado. Ele pegou na vassoura e ofereceu-se para ajudar com o trabalho restante. Yuna tentou inicialmente recusar, mas vendo seus olhos brilhando com um senso de urgência, ela cedeu. Ela pensou que seria melhor terminar rapidamente. O trabalho ao lado dela trouxe um leve alívio, e ela observou mentalmente que o trabalho parecia quase feito.
Somente um enxaguamento final com água pouco profunda permaneceu. Yuna refletia que ele tinha ido mais rápido do que ela esperava, surpreendido com o quanto eles haviam conseguido junto. Ela lembrou Sanjo de ter cuidado, pois o chão era extremamente escorregadio, pensando em privado que ela honestamente esperava que ele flirtasse ou agisse distraído a cada poucos momentos. No entanto, enquanto Sanjo sorria para ela, enviando um tremor involuntário para baixo da coluna vertebral, Yuna questionou silenciosamente. O Sanjo, mantendo a sua calma, deslizou-se ligeiramente e agarrou a, explicando que tinha acabado de perder o equilíbrio. Yuna, percebendo o silêncio repentino, murmurou para si mesma que tinha sentido que havia uma razão para isso. Ela tentou lembrar-lhe que eles estavam fora, e tal comportamento poderia ser problemático. Mas Sanjo respondeu com um toque suave da cabeça contra a dela, um gesto que era suposto ser romântico. Ayun repreendeu, exclamando que ele estava fazendo isso novamente a sério. Ele pediu-lhe para separar o trabalho e as questões pessoais. Quão perto ele pretendia chegar? Eles já estavam próximos o suficiente, ela pensou, sua voz suave e mais firme. Sanjo, internamente notando seu comentário de perto o suficiente, refletia que seu cabelo tinha crescido mais do que antes. Ele se lembra de perguntar a Yuna no passado se ela já tinha crescido o cabelo completamente, como ele queria ver como ele se vê. Yuna tinha explicado que demorou muito para secar e que ela tinha tentado uma vez, crescendo até seus ombros, mas duvidava que ela iria fazer isso novamente. Ele se perguntou se ele tinha sido curioso sobre seus pensamentos ou intenções ao fazer crescer o cabelo, mas lembrou-se da expressão assustada que ela tinha usado quando ele lhe tinha perguntado anteriormente sobre experiências passadas. Sanjo concluiu internamente que ele não queria causar essa reação novamente. No momento presente, Yuna notou seu olhar e questionou silenciosamente o que ele estava olhando. Ao chegar ao pescoço dela, Yuna gemia suavemente, com o rosto vermelho. Observou silenciosamente que sua expressão traía sua vergonha, e não queria quebrar o momento ainda. Envolvendo os braços suavemente em torno dela, abraçou-a e Yuna questionou o que estava fazendo enquanto se inclinou para um beijo. De repente, a concentração de Yuna foi interrompida por um forte chamamento de Yuna. Surpreso, ela empurrou Sanjo para longe com alguma força, fazendo com que ele caísse para trás na borda da piscina. Perguntando a Yuna se ele tinha terminado seu trabalho, ela confirmou que tinha, enquanto Sanjo gemia silenciosamente, questionando por que Yuna tinha que interrompê-los nesse momento. Sanjo, notando a posição em que ele tinha acabado, percebeu que involuntariamente ele tinha ficado perto da cintura de Yuna, incapaz de recuar completamente. Ele permaneceu lá por um momento mais, sentindo-se. Enquanto Yuna falava com Yuna, ela mencionou que a sujeira parecia se acumular com bastante frequência, sugerindo que ele não precisava lidar com a limpeza com muita frequência. Yuna assentiu, afirmando seu ponto, e perguntou levemente sobre o couro de cama que sobrou. Enquanto Sanjo se sentou, seu olhar vagou involuntariamente para as pernas de Yuna. Ele observou silenciosamente que elas pareciam pálidas na luz do sol, e antes de perceber, sua mão se movia levemente em direção a ela. Quase imediatamente, ele se aproximou de si mesmo. Ele tentou se concentrar na tarefa em questão, sabendo bem que, se ele deixar seus pensamentos vaguear, quem sabia que tipo de disparates Yuna poderia começar a dizer ou fazer. Ele se lembrou que este não era nem o momento nem o lugar para tais pensamentos, mas a presença de Yuna perto continuou a perturbá-lo. Ele sentiu a necessidade de criar alguma distância, desviando-se ligeiramente para o lado. Ao tentar afastar-se, Yuna viu seu olhar voltar às pernas dela, com o rosto enrolado involuntariamente. Eventualmente, Yuna tranquilizou Yuna de que iria lidar com a situação de forma adequada e decidiu que era hora de sair. Yuna observando elogiou seus esforços, observando que ele tinha trabalhado muito. Yuna sorriu para o comentário dela, disse-lhe adeus e disse que haveria amanhã. Yuna assentou, reconhecendo suas palavras e assistiu ao seu partido. Ela estava tocando nas pernas dela. Ela gemia de surpresa, perguntando por que ele iria agir dessa forma. Eles só estavam conversando momentos antes, e ainda assim ele tinha feito isso inesperadamente. Ela quase gritou preocupada com que alguém pudesse ouvir. Sanho pediu desculpas imediatamente, e Yuna sentiu uma mistura de frustração e descrença. A sensação de culpa a atingiu, como se lembrava de ter lhe derrubado o homem no chão anteriormente. É claro que ela não estava em posição de ficar zangada. No entanto, sua atenção foi capturada por outra coisa e ela congelara. Seus hormônios se agitaram involuntariamente e ela questionou silenciosamente o que estava acontecendo. A reação de Sanho foi muito mais forte do que ela tinha previsto. Ela tentou se compor, argumentando que ele estava frustrado anteriormente, e tudo o que ela tinha feito era jogá-lo para baixo. Então, por que ele estava reagindo desta forma agora? Ele percebeu que tinha perdido completamente o controle em torno dela, tendo pretendido manter-se até o fim da noite, pelo menos. Yuna mordia seu lábio, admitindo mentalmente que não podia entender seu comportamento. Sentiu uma crescente necessidade de recuperar o controle sobre si mesmo, percebendo que não poderia continuar perdendo a calma tão facilmente. Agindo rapidamente, pegou um casaco e o jogou em direção a ele, instruindo-o a se cobrir. Pediu-o para evitar que a situação se tornasse ainda mais embaraçosa. Yuna imediatamente questionou sua ação, lembrando-lhe que era inapropriada. Sanho reconheceu suas palavras,
negando qualquer intenção maliciosa, e explicou calmamente que ele tinha apenas tentado se aproximar novamente. Yun assentou ligeiramente, aceitando sua explicação. Sanho olhou para ela, surpreso, e perguntou se ele tinha batido a cabeça com muita força antes, preocupado que ele poderia estar imaginando coisas. Yun a repreendeu gentilmente, apontando que com toda a sua ajuda, o líder da família, o S, estava a fazer uma mudança de posição. A limpeza tinha sido concluída muito mais rapidamente do que ela esperava. Eles ainda tinham cerca de 1 hora antes de qualquer outra tarefa necessária de atenção, e seu rosto ficou ligeiramente vermelho ao pensar em como o tempo tinha passado rapidamente. A cena mudou ligeiramente à medida que se aproximavam da sala. Sanho, envolvendo-se em torno de Yun, se inclinou para um beijo. Yun a sentiu um pouco surpresa, observando que sua urgência não era devido ao tempo limitado sozinho. Eles tinham cerca de 1 hora, mas sim porque ele era naturalmente impaciente. Sanho ajoelhou-se, espirrando levemente, e Yun se ajoelhou, Ela sugeriu que se movessem para dentro, lembrando-lhe que se fizessem muito barulho, alguém poderia ouvir. Sanho, no entanto, insistiu que ele não podia esperar, seu desejo de estar mais perto superando sua cautela. Yun tentou racionalizar seu comportamento, clamando que suas roupas estavam molhadas da limpeza antes e nada mais. Enquanto a água pulverizou o rosto de Sanho, Yun dificilmente podia acreditar no que tinha acontecido. Ela questionou como a água tinha acabado lá, e, mais importante, o que ele estava fazendo no momento. Ela rapidamente se virou para ele e perguntou se ele estava bem, se ele tinha entrado nos olhos, se ele se sentia desagradável. Ela sugeriu que ele se lavasse o rosto imediatamente se sentia grosseiro ou desconfortável. Ela dificilmente podia acreditar no que ele tinha feito e lançou um grito frustrado, quase em pânico, exigindo saber o que ele estava fazendo. Ela questionou por que ele iria lamber em vez de cuspir, e por que de todas as coisas ele pensaria que era aceitável, vendo como ele permaneceu sem problemas, declarando simplesmente que não era sujo. E além disso, não era a primeira vez que algo assim acontecia. Ji-Yun gemia audivelmente, sentindo sua paciência e calma deslizando. Ela lembrava-lhe que ela tinha se detido tão intensamente que não tinha feito um som, e por isso insistiu que se movessem para dentro, mas ele a ignorou completamente. Continuando seu incansável burla no jogo, Sanho ficou em silêncio por um momento, observando sua reação, e então perguntou-lhe silenciosamente se ela queria. Suas palavras pegaram Yun de surpresa, deixando-a atordoada e insegura sobre como responder. Sanho continuou, explicando que ele estava fazendo o que ele queria o tempo todo, e agora ela poderia aproveitar a oportunidade para molestá-lo ou atormentá-lo como quisesse. Ele acrescentou, quase desafiadoramente, que durante o tempo que restava, ela poderia tratá-lo como quisesse. Ji-Yun ficou surpresa, pensando na suavidade com que ele se tinha aproximado dela anteriormente, e questionando como ela poderia possivelmente responder em uma resposta. Apesar de sua surpresa e hesitação, ela se sentiu atraída por ele. Ela admitiu tranquilamente que essa experiência era algo completamente diferente, algo que ela nunca tinha sentido antes. Ji-Yun lembrou-lhe que precisavam sair logo, mas Sanho hesitou, perguntando se podiam ficar apenas mais 1 hora enquanto continuavam suas ações fanáticas. Mais tarde, no dia seguinte, Ji-Yun foi interrogada por Sanho se suas ações haviam vindo de simpatia, perguntando se ela tinha estado dormindo com ele por compaixão. Algumas horas antes, Ji-Yun ligou ao cliente pelo telefone, confirmando que tudo tinha sido deixado para trás, e perguntando se eles estavam completamente certos disso, pois ela terminou a chamada que imediatamente chamou a atenção. Sanho questionou sobre o que a chamada era, e Ji-Yun casualmente respondeu que a pessoa do outro lado simplesmente disse para fazer o que quiser. Ji-Yun pareceu visivelmente confuso pela troca, e perguntou o que tudo isso significava. Ele questionou quantas garrafas havia realmente lá. Ele observou que quase parecia que alguém estava planejando iniciar um pequeno negócio. Sanho respondeu com incredulidade, perguntando como alguém poderia esquecer uma quantidade tão grande de álcool. Ji-Yun compartilhou sua suposição, dizendo que ela achava que o marido deve ter comprado tudo atrás das costas de sua esposa, e depois esquecido completamente disso. Segundo ela, ele mencionou que eles poderiam beber ou jogá-lo fora. Ji-Yun comentou que jogar tudo fora seria um desperdício completo, e Ji-Yun abraçou uma das garrafas, parecendo mais feliz do que qualquer outra pessoa com a situação, e afirmou firmemente que não havia nenhuma chance de que eles a estivessem jogando fora agora. Ela acrescentou que era na verdade uma especialidade local e bastante famosa na área, e provavelmente foi por isso que tanto foi comprado em primeiro lugar. Os outros concordaram com seu raciocínio. Ji-Yun mencionou que tinha ouvido falar sobre isso antes, e que tinha um sabor realmente bom, o que fez Ji-Yun pensar silenciosamente que ela realmente amava o álcool. Ji-Yun perguntou se era assim, e ela disse que ela gostava muito de álcool. Ji-Yun sugeriu que todos bebiam juntos, mencionando que ele também gostava de beber. Ji-Yun brincou que os estudantes universitários não bebiam água e sobreviveram com o álcool, o que irritou Ji-Yun o suficiente para o chamar. Ji-Yun então afirmou firmemente que ele e Ji-Yun bebiam juntos, e apontou Ji-Yun também, sugerindo que os três façam isso juntos. A ideia fez Sanho e Ji-Yun sentirem-se ligeiramente nervosos. Ji-Yun ficou claramente satisfeito, apontando que, como já tinham álcool, poderiam transformá-lo em um pequeno pouco. Ji-Yun questionou a ideia,
mas Ji-Yuan explicou que ele estava basicamente fora de tarefas naquele momento. Ele até mencionou limpar a cabana inteira sozinho, enquanto San-Ho e Ji-Yuan deveriam ter lidado com a piscina. Ji-Yuan imediatamente se sentiu culpada. Ela perguntou se ela deveria pelo menos pagar pelos lanches, e Ji-Yuan respondeu casualmente, dizendo que ele estava bem. Então ele se virou para San-Ho e perguntou se ele realmente planejava ficar fora dessa, para incomodar San-Ho. Mais tarde na mesa, Ji-Yuan ressaltou que o local era o local. Ele acrescentou que esta era a única casa ocupada perto, já que os outros estavam vazios, e suas palavras pegaram fortemente em Yuan, fazendo com que ela se sentisse bastante deprimida. Ji-Yuan então fez um gesto para a grelha, e apontou como San-Ho estava grelhando toda a carne apenas para eles. Insistir que eles comem junto. Parecia ser uma desculpa para incomodá-lo. No entanto, outro pensamento rapidamente passou pela cabeça dele. Alguém como Yuan não convidaria as pessoas para beber algo tão pequeno. Tinha que haver algo mais. San-Ho decidiu que, seja o que for, ele primeiro se certificaria de que Yuan comia corretamente, e depois resolvesse as coisas sozinho. Com isso em mente, ele manteve Yuan um pouco mais perto. De repente, Yuan disse que os dois devem ter se conhecido antes. O comentário fez com que ambos se arrepiassem. Yuan questionou o que ele queria dizer com isso. Yuan explicou que era óbvio, já que de outra forma ela nunca se aproximaria de um convidado. Yuan perguntou o que ele estava implicando e Yuan respondeu que eles pareciam incomumente próximos, o que o tornou curioso. San-Ho respondeu dizendo que eles tinham ido para o mesmo ensino médio. Como uma conexão de estilo universitário. San-Ho questionou por que isso parecia um ataque, e Yuan respondeu que ele estava apenas dizendo que eles devem ter se aproximado naquele momento. Yuan confirmou que eles tinham sido na mesma classe durante o segundo ano. San-Ho ficou ligeiramente surpreso que Yuan estava falando abertamente sobre seus dias de ensino médio. Yuan comentou que deve ter sido divertido, especialmente durante as viagens escolares. San-Ho tentou manter a calma e agir naturalmente, como ele disse que tinha sido divertido. Yuan imediatamente discordou, dizendo que não tinha sido divertido. Yuan explicou que antes do último ano, todos estavam muito ocupados estudando para desfrutar de qualquer coisa. Nesse momento, San-Ho de repente se levantou. Yuan questionou o que ele estava fazendo, e San-Ho respondeu que eles tinham acabado de carne e ele precisava pegar mais da cozinha. De repente, um menino se aproximou e o chamou, perguntando se Yuan era o proprietário. Ji-Yuan imediatamente o reconheceu como uma das pessoas que moravam na última unidade. Ela se perguntou se eles tinham sido muito barulhentos e se ele tinha vindo para reclamar. O menino rapidamente negou, dizendo que não era nada assim. Ele acrescentou que eles realmente os tinham vigiado por um tempo, o que pegou completamente Yuan de surpresa. Ele deveria ter simplesmente ri-se como costumava fazer, afinal, as pessoas nem sempre diziam coisas agradáveis, mas ouvindo-as direto à cara dele, especialmente quando Yuan disse que não era divertido, bateu-o mais forte do que o esperado. Ele decidiu voltar e tentar falar novamente. Enquanto se aproximava da mesa, viu mais dois caras sorrindo para Yuan. A visão o fez congelar instantaneamente. Um deles agradeceu-lhe por os apertar. O menino mencionou que eles haviam querido experimentar o famoso makioli, mas esquecido e tinham vindo direto para ir em vez disso. Ele expressou sua gratidão por agora terem tido a oportunidade de beber. Yuan rejeitou o agradecimento casualmente, dizendo que não era problema, eles apenas tinham um pouco. San-Ho observou tranquilamente a interação, surpreendido com a facilidade com que Yuan estava sendo bem. Ele nunca imaginou vê-la bebendo e rindo ao lado deles. Ela e o outro cara continuaram conversando, brincando sobre como as pessoas até misturam bebidas juntas. Enquanto Yuan e San-Ho ficaram de lado, sentindo-se estranho, San-Ho se perguntou como alguém poderia falar tão casualmente sobre álcool o tempo todo. Ele se lembrou que Yuan claramente gostava de beber, então talvez fosse normal para ela. Então, ele foi atingido, se ela os convidasse para não falar sobre a conversa anterior. A frustração assentiu, e ele pensou que talvez beber o ajudasse a acalmar-se. Sem pensar, ele engoliu uma xícara de uma vez. Yuan se virou para ele com surpresa, perguntando se ele estava bem, apontando que ele estava bebendo uísque direto como se fosse água. San-Ho murmurou, por isso que sua garganta queimava terrível. Yuan lembrou-se da última vez que ele tinha lutado com uma única bebida. San a tranquilizou-a que estava tudo bem, apenas um copo. Mas depois, San-Ho tinha completamente se esgotado. Yuan comentou que San-Ho tinha claramente atingido seu limite, ao qual Yuan acrescentou que ele tinha bebido menos, mas ainda desmaiou. Yuan concordou, observando que, considerando o tamanho de San-Ho, ele não podia lidar com muito álcool. Yuan lembrou os convidados, dizendo que essas pessoas só tinham vindo beber. Yuan assentou, dizendo que os dois tinham sido completamente desgastados quando saíram, e ela esperava que ficassem bem. Ela não esperava que fossem tão leves. Yuan, indo suavemente, disse que não deveria se preocupar. Mas ele admitiu que também estava prestes a desmoronar-se depois de examinar todas as garrafas ele mesmo. Yuan sugeriu que eles simplesmente deveriam limpar enquanto tiveram a oportunidade, e disse o que devem fazer com San-Ho. Mas Yuan negou. Ela insistiu que eles deveriam sair, pois eles voltarão junto. De repente, Yuan reconsiderou e rapidamente esclareceu que não queria dizer isso. Seu lugar era ao lado, então não havia motivo de se preocupar. Yuan sorriu, afirmando que já sabia que havia algo acontecendo entre ela e ele. Yuan enrolava o rosto, exigindo saber do que ele estava falando.
Yun-A apontou que os dois tinham saído da casa juntos e saído pela piscina, referindo-se ao incidente de lábio dividido e sugerindo que era feito por Ryun. Yun-A, envergonhado, pediu-lhe para parar. Yun-A continuou, dizendo que só sugeriu beber para ver se ainda havia espaço para ele se juntar, acrescentando que a situação tinha sido um pouco engraçada. Yun-A perguntou o que ele queria dizer, claramente confuso. Yun-A explicou como se sentia completamente ignorado. Yun-A, ainda perplexo, percebeu que era isso que o incomodou. Ela pediu desculpas suavemente e disse que se alguém que gostava mais aparecesse como cliente amanhã, provavelmente a abandonaria sem hesitar. Yun-A ponderou suas palavras, confessando que em seus 23 anos, nunca tinha conhecido ninguém como ela, a menos que, claro, seu primeiro amor de infância o tivesse levado a cair de novo em espiral. Ele tinha acabado de acordar há momentos e não podia se mover adequadamente. Tudo isso de um único tiro de uísque parecia irreal. Ele gemia tranquilamente, tentando se estabilizar enquanto Yun-A continuava falando. Yun-A comentou a paciência de Yun-A, dizendo que ela deve ter a paciência de um santo para suportá-lo, especialmente com seu lábio partido e ainda lidando com as brincadeiras de Sain-Ho. Ele a instou a não assumir tudo por si mesmo. Yun-A balançou, dizendo que não era nada e lembrando-lhe que ela tinha feito muita confusão no passado. De repente ela se afastou. Ela tentou esclarecer, negando que quisesse dizer isso de alguma forma, mas Yun-A chamou, apontando que Nuna, de todas as pessoas que pensam demais, estava claramente dirigindo suas palavras a Sain-Ho. Ele lhe disse para não se deter e, se quisesse, dizer isso claramente e dizer a Sain-Ho para que se esbarrasse. Yun-A sorriu suavemente para ele, admitindo que ele estava certo. Ela acrescentou, com um tom de cor claro, que eles deveriam se apressar e limpar para poderem sair. Yun-A congelou, estupefaído pelo sorriso dela, amaldiçoando-se silenciosamente enquanto todos se moviavam para fora. Yun-A saiu para fora, pensando que estava pronto para deixar passar o momento, mas seu rosto vermelho traiu seus nervos. De trás, Sain-Ho chamou, perguntando se todos tinham ido embora, o que assustou Yun-A. Seus olhos se alargaram, perguntando quando ele havia acordado. Ela pensou em como era exaustivo arrastá-lo para dentro. Ele era construído como um tanque. Ela olhou para ele e notou que ele estava completamente desperdiçado. Sentindo um pouco de culpa, ela pediu desculpas, dizendo que deveria ter derramado um pouco de Megali no copo dele em vez de lhe dar um uísque direto. Então ela pensou que deveria ter preparado algumas bebidas de ressaca em casa e perguntou se ele, por surpresa, completamente